Olá, eu sou o professor Gabriel Rodrigues e venho aqui hoje conversar com você de um assunto tão importante, tão comentado nos últimos dias: gestão de processos. E para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu vou iniciar com algumas reflexões. Reflexão 1. Você já percebeu que está gastando tempo demais em alguma atividade que não lhe deu o resultado esperado? Segunda reflexão: a sua equipe não está envolvida e engajada nos objetivos estratégicos da sua empresa ou da sua equipe como um todo? Terceiro ponto importante de nossa reflexão: os recursos disponíveis não são os mais eficazes e eficientes para que você possa executar a sua atividade com o máximo de perfeição possível? Se você já passou por uma situação dessa, é importantíssimo que você então dê uma atenção especial nessa palestra de gestão de processos. Eu vou buscar aqui a você compartilhar um pouco da minha experiência como professor, diretor, gestor, consultor de negócios nesse assunto que é tão hoje importante em qualquer tipo de organização: gestão de processos como forma de cada vez mais potencializar o seu resultado, seja como auxiliar, como analista, como assistente, como gestor ou até mesmo como diretor de uma organização. Para iniciar aqui o nosso bate-papo, é importante compreender um pouco mais algumas questões de erros básicos que as empresas cometem na era contemporânea. Muitas organizações, micro e pequenas empresas, elas atuam como gestão com foco em paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma atividade exercida por pessoas que têm o seguinte pensamento, o seguinte mindset: eu sempre fiz dessa forma e vou continuar sempre fazendo, porque sempre me deu um resultado positivo. Não quer dizer que você faz uma atividade que gera um bom resultado, que você não pode aperfeiçoar o seu resultado, aperfeiçoar a sua técnica, aperfeiçoar o seu processo como um todo. Então, o paradigma, na verdade, corresponde a um modelo, um padrão. E em grande parte dos padrões, são padrões defasados, padrões obsoletos. Se a sua organização deseja potencializar cada vez mais seus resultados, como forma de poder aumentar a sua longevidade, é importante que um paradigma seja transformado em um processo. Quando você faz a transformação do paradigma num processo, eu posso afirmar aqui a você: com certeza os seus resultados serão melhores. Você aumentará a sua performance de forma significativa, que vai poder, concomitante a isso, aumentar a sua empregabilidade, aumentar os seus ganhos e, o mais importante, tornar você com um diferencial competitivo na atividade em que você atua. Bom, processo nada mais corresponde que uma sequência de ações de forma organizada, de maneira lógica, com início, meio e fim, cujo objetivo é o processamento do insumo, gerando um produto ou um serviço. Então, sendo bem aqui sucinto nessa nossa conceitualização, o processo é: eu tenho matéria-prima, eu tenho meu principal objetivo, a transformação da matéria-prima numa atividade fim, no produto fim ao meu cliente, que seja um produto ou que seja um serviço. Há necessidade então que esse insumo seja processado para que ele possa então, ao final do seu consumidor desejado, atender aquela expectativa. Esse processamento, por mais que simples que a gente possa imaginar que seja, não é tão simples assim, porque nesse processamento há necessidade de uma série de ações organizadas, uma série de ações pautadas em uma lógica dentro de um processo que vão ter conexões com outros processos e cada vez mais com isso alcançar dessa forma então o resultado esperado de acordo com o seu produto ou serviço, que vai naturalmente atender a expectativa do seu cliente. Bom, já sabendo então que o processo tem a transformação do insumo em serviço ou produto, é importante também destacar que o processo vai estar presente em qualquer tipo de empresa, seja serviço, negócios, escritórios de contabilidade, de advocacia, enfim, qualquer organização que deseja obter o máximo de longevidade possível, é importante atuar na gestão de processos. Já sabendo um pouco mais então desse conceito, vamos compreender aqui as etapas da gestão de processos. A etapa 1 importante, também necessária, que vai startar o processo como um todo, é a modelagem. Logo depois de modelar um processo, vem a parte de implementação desse processo. Depois vem a parte de execução,
o monitoramento ou follow-up, e por fim lá a parte de otimização, que vai ser lá então uma análise se realmente o resultado esperado foi alcançado de forma satisfatória e desejada. Vamos falar um pouco mais sobre modelagem de processos. A parte de modelagem de processos é que vai startar a construção de um processo como um todo. É importante que você, na modelagem desse processo, envolva algumas pessoas estratégicas. Como por exemplo, vamos pensar aqui, é uma atividade já existente em uma empresa. Então eu vou realizar um processo de uma tarefa existente dentro de um cargo de um analista de uma linha de produção, por exemplo. Aí nesse caso, há a necessidade que você faça então o quê? Na modelagem do processo, você faça um diagnóstico, a fim de compreender como que a pessoa que executa a atividade está executando. Nesse diagnóstico é importantíssimo que o gestor do processo, que vai realizar a modelagem desse processo, ele haja com imparcialidade. Você não está lá pensando em julgar se a pessoa faz certo ou errado, se a técnica que ela utiliza é a correta ou não, se a máquina é a correta ou não. A técnica não é o foco nesse momento. O momento é que você possa, através da sua imparcialidade, identificar se aquela atividade de fato, como que ela é executada, para que você possa modelar de forma correta, ou se for o caso, remodelar aquela atividade também. Bom, uma atividade que não existe, vamos pensar assim, ó, é uma tarefa que não existe dentro de uma empresa. Como que eu vou realizar então a modelagem? O primeiro ponto importante é, existe então lá um objetivo a ser alcançado. Desse objetivo, eu vou avaliar os impactos em relação a quantas pessoas são necessárias a fim de poder realizar aquela atividade como um todo. Identifiquei que a necessidade de uma pessoa que vai disponibilizar 1 hora a fim de poder realizar aquela atividade. Na modelagem, eu vou ter que realizar o quê? A construção de um escopo inicial de quais são os objetivos que aquela atividade tem por alcançar, quais são os recursos necessários. Por exemplo, na atividade há a necessidade de uma planilha. Eu tenho a planilha à minha disposição. Na atividade há a necessidade de um software específico. Eu tenho à minha disposição esse software também. Então essa parte de modelagem, ela é de suma importância que você, com o máximo de planejamento possível, faça um levantamento a fim de identificar se na minha atividade eu tenho os recursos necessários para que eu possa executar a atividade de forma correta. Porque uma vez que você tem um recurso, ótimo, excelente, eu posso dar sequência para a próxima parte, que é a parte de implementação. Uma vez que eu não tenho um recurso, qual que é o ponto básico? É você buscar obter esse recurso ou encontrar um recurso substituto que possa, com a mesma eficácia e eficiência, alcançar o seu objetivo. Importante informar que todo o processo ele está conectado com o objetivo de uma meta, com o objetivo de uma atividade e com o objetivo de uma organização como um todo. Então, sabendo disso, o mapeamento ele vai avaliar se sim, essa atividade tem a necessidade de existir, porque senão vai ser um paradigma. Aí nós voltaremos então na etapa que comentei com vocês anteriormente, que as empresas têm pessoas que utilizam de paradigmas que são modelos defasados, que vão cada vez mais tornar o processo ineficaz e ineficiente. A próxima etapa é a parte de implementação. Após passar a etapa inicial, que é a etapa de modelagem, vemos a segunda etapa, que é a parte de implementação. Quando é falado em qualquer tipo de organização, implementação, vem em nós inicialmente um ponto de reflexão, a necessidade de mudança. Já dizia muito bem as teorias de relações humanas, Elton Michaels e Experiment Hawthorne, que as pessoas têm resistência à mudança, isso é fato, porque mexe com a sua zona de conforto. Por esse motivo que é importante, antes de implementar um processo novo, a necessidade de uma análise em relação à cultura daquela empresa. Uma vez que você implementa alguma coisa, se não houver lá o engajamento de todos, de compreender um pouco mais o objetivo em relação àquela implementação, vai acontecer o quê? No papel fica lindo, mas na execução como um todo vai ter pontos de melhoria, porque as pessoas não estão engajadas, envolvidas, conectadas com o propósito desse processo como um todo. Então, antes de pensar na implementação, vem concomitante a isso a parte de mudança de cultura organizacional. Certa vez eu participei de uma mudança de um processo de uma organização e as pessoas estavam acostumadas a realizar a atividade de uma forma.
um paradigma. Eu sempre ajo dessa forma. A mudança, a transformação de um paradigma num processo vem um ponto básico que é mexer com a zona de conforto das pessoas. Então, certa vez estava lá eu com a minha equipe, né, e fiz lá a modelagem do processo e quis mudar lá então a atividade como era executada. No papel era lindo o objetivo lá, o resultado esperado. Eu ia conseguir otimizar o tempo, otimizar os recursos, engajar mais pessoas, porque se as pessoas têm um resultado maior, elas serão mais comissionadas, porque terão mais, né, resultados alcançados. Então no papel era lindo, mas eu não atentei a um detalhe importante, ao quanto que a pessoa estava, de certa forma, acostumada, de forma com um hábito, a fim de poder realizar aquela atividade, que a mudança do paradigma, do processo, causou em algo positivo, causou algo muito ruim, porque as pessoas começaram a reclamar: por que mudar? Qual que é a necessidade de mudar? Eu não vejo por que realizar essa mudança, porque na verdade deu tão certo até o momento. Eu não fiz uma questão de mudança de cultura organizacional. Então, o que é importante que você faça na implementação de um processo? Primeiro ponto importante: convença as pessoas que a forma que ela está executando não é maneira eficaz. Como que você pode mostrar isso? Com os indicadores de resultado. É importante que você mostre os indicadores, é importante que você mostre o tempo de execução e, através de uma pesquisa de mercado, que você possa mostrar um pouco mais também como que os seus maiores players estão realizando, né, com base a uma análise de benchmarking, por exemplo, porque com isso você pode mostrar às pessoas que elas podem cada vez mais realizar melhor, usando a menor quantidade de recursos possível. Mas além disso, é importante que você faça o que também? Que você faça a questão de materialização dos resultados. Faça com a pessoa algumas simulações antes, alguns projetos pilotos, porque se você for implantar alguma coisa de imediato com todos ao mesmo tempo, concomitante a isso, vai talvez ter um pouco mais de resistência, vai estimular um pouco mais a largar de peão também. Faça algum trabalho piloto inicialmente. Você sabe, a pessoa que mais na sua equipe entrega resultados. Quem sabe com essa pessoa, então, faça um piloto com ela, porque ela vai se engajar com isso. Porque a pessoa que mais tem a performance, ela quer buscar inovação, ela quer realizar algo melhor, porque possivelmente a atividade que ela faz tão bem que a ela já gera um tédio realizar aquela atividade em si. O próprio Mihaly Csikszentmihalyi falou isso na psicologia positiva. Se você faz uma atividade que a sua habilidade é superior ao seu desafio, vai lhe causar um pouco mais de estado de tédio. Por esse motivo, então, pegue ela e fala assim: vamos realizar aqui um piloto? Vamos mudar aqui um pouco mais aqui a atividade da forma que você faz? Quando as demais pessoas verem o resultado que ele obteu, isso vai ser possivelmente uma quebra de um paradigma, porque eu passo a observar os resultados que eu posso alcançar de maneira significativa, usando muitas vezes os mesmos recursos. É só a forma com que você vai executar, já tendo um processo modelado com base no escopo que você fez anteriormente lá com a pessoa, com a equipe e assim por diante. Vamos realizar então aqui agora a construção de um mindset, tá? Processamento de insumos em serviço ou produto de forma eficaz e eficiente. Claro, naturalmente, objetivando otimizar o máximo de recurso possível e potencializando o máximo do resultado. Etapas da gestão de processos. Modelagem. Eu vou realizar uma construção de um escopo atendendo os recursos que eu tenho, a equipe que eu tenho, né? Seja recurso material, recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico ou recurso intelectual. Uma vez que há então essa construção desse escopo, eu passo à fase de implementação. Na fase de implementação, há a necessidade de um treinamento, né, de uma mudança de uma cultura organizacional, para que as pessoas possam compreender de fato o objetivo dessa mudança de atividade, de rotina. Eu já falei aqui muito nesse bate-papo com você, né? É a transformação de um paradigma em um processo. O Stephen Covey fala muito sobre isso, que as pessoas têm a necessidade de um paradigma porque está associado a um seu hábito. Mas uma vez que você está condicionado àquele paradigma, é como se eu estivesse pegando um mapa de uma cidade, tentando localizar as ruas de uma outra cidade. Se eu caminhar até um pouco mais rápido, vai acontecer o quê? Eu simplesmente vou cansar um pouco mais. Então, há necessidade que eu transforme esse mindset, esse paradigma em um processo, né?
Essa é a parte de modelagem, que eu vou analisar um pouco mais qual que é a necessidade da atividade acontecer. Importante informar que muitas empresas, elas estão tendo atividades que não são necessárias. Aí é até importante falar um pouquinho mais também em gestão do tempo, porque muitas empresas têm na descrição do cargo atividades que não exercem impacto naquele momento, já anteriormente pode ser que sim, mas naquela atual conjuntura não mais, porque existe uma série de vulnerabilidades que pode tornar o negócio cada vez mais volátil e assim por diante também. Na parte de implementação, é importante que haja então uma mudança cultural, porque as pessoas, elas constroem o clima de uma organização. O Stephen Robbins fala muito sobre isso. O clima pode ser um fator fundamental no engajamento das pessoas. Então, se houver um clima positivo, por mais que haja um pouco mais de dificuldade na atividade a ser executada, o clima vai dar um combustível a mais às pessoas. Da mesma forma que se há um clima um pouco mais negativo, isso vai também influenciar negativamente naquele ambiente. É científico isso. Na parte de execução, é importante que haja na execução uma conexão constante com os objetivos. Crie indicadores de resultados, crie placares. A inteligência da execução é pegar o planejamento que foi anteriormente identificado no escopo, modelado anteriormente também, analisado os recursos, colocando em execução, avaliando o real impacto, porque a parte de execução e monitoramento, elas estão basicamente juntas. Para que eu possa executar de maneira eficaz e eficiente, é importante que haja o acompanhamento. É importante que haja o follow-up, porque se não houver esse follow-up, é aquela questão, como que eu posso mudar aquilo que eu não sei se eu estou realmente indo pelo caminho certo? Como que eu posso mudar o que eu não posso medir? Então a necessidade que você faça semanalmente reuniões com a equipe, a fim de acompanhar um pouco mais como que está a evolução daquele processo em contrapartida da sua meta crucialmente importante ou das suas metas organizacionais. Eu falei anteriormente a vocês que um processo ele está altamente conectado com os objetivos organizacionais. Pensando em uma estratégia organizacional, ela tem a sua meta, que são desdobradas em várias outras metas. Então tem lá uma equipe por exemplo, uma equipe comercial que vai ter como meta daquele mês realizar X mil reais de vendas ao mês, né? Realizar X atendimentos ao dia e assim por diante. Como que eu posso então acompanhar um pouco mais isso aí? Realizando reuniões semanais. Por quê? Porque se a meta ela tem por objetivo alcançar algum resultado em 30 dias, eu não posso realizar um monitoramento somente no final, porque possivelmente, se eu estou muito longe de alcançar a minha meta, no final do dia útil, é praticamente impossível alcançar aquele resultado. Agora, se eu faço um acompanhamento com feedback, né, semanalmente, eu posso identificar lá então ações que eu possa antever, a fim de alcançá-la, portanto, aquela minha atividade como um todo. Um dos pontos que mais influencia nas pessoas em relação à questão de engajamento é o resultado. Então, uma vez que não há resultado, inconscientemente vai ter uma perda de engajamento, porque eu estou dedicando ao máximo a alguma atividade e não ver o resultado, aí começa a ter alguns pensamentos como, por exemplo, o erro será que está em mim? Eu estou usando o recurso de forma correta? Ou pior, as pessoas passam a terceirizar um pouco mais a responsabilidade, como por exemplo, esse processo não funciona, tá vendo? O processo anterior, que na verdade não era o processo anterior, o paradigma anterior dá muito mais resultado que esse. Para que mudar algo tão bom? E aí vem a resistência e as pessoas voltam então a realizar aquela rotina anterior. Percebe que a parte de execução é uma parte crucial nesse momento de validação de um processo, porque se não houver um resultado instantâneo, isso vai fazer com que as pessoas inconscientemente elas façam um pouco mais de sabotagem e comecem a usar métodos antigos, que possivelmente, né, ela está mais acostumada a fazer por questão de hábito em si. Por esse motivo é importante que haja o feedback e, acima de tudo, que o gestor acompanhe com muita presença. Não com foco em punição, mas com foco em construção. Nós sabemos que algo novo gera um pouco mais de resistência. Então, se houver um pouco mais de acompanhamento, com foco na construção, com feedbacks, com feed-forwards, né, com metas claras e objetivos claros, com placares envolventes, isso vai cada vez mais engajar um pouco mais o pessoal. E por fim vem a parte de otimizar, que basicamente eu faço aqui uma analogia ao PDCA, Plan, Do, Check, Action.
Em qualquer atividade, há necessidade que haja o planejamento, a ação, o acompanhamento e uma nova checagem de quanto que foi de fato importante realizar aquela atividade. É o mesmo pensamento. A parte de otimizar, a parte que você vai realizar juntamente com a sua equipe, com a sua empresa, o quanto que aquele processo ele é ainda necessário, o quanto que o processo ele ainda alcança os objetivos de forma correta. E aí vem uma pergunta: qual que é o tempo de validade de um processo? Quanto tempo que um processo vai existir numa organização? Depende muito do seu negócio. Geralmente, o processo ele vai ter uma existência por uns 6 meses. Possivelmente em 6 meses terão novas tecnologias, terão novas técnicas, terão novos estudos que vão de alguma forma mudar aquele processo. Ele não deixa de existir, ele passa a ser melhorado, ele vai ter um pouco mais de aperfeiçoamento. Exemplo, né? Eu também sou professor, então nós estamos vivendo uma realidade com o Covid-19 das aulas remotas, das aulas online. Uma vez que você então está com um processo de aula presencial e há a necessidade da construção de uma aula no formato remoto, houve uma mudança radicalmente no processo. Mas a aula não deixou de ser dada, então o processo da aula aconteceu. O que mudou foi o quê? Os recursos que você utilizou a fim de realizar a sua aula como um todo. É a mesma analogia que a gente faz então no dia a dia com a atividade nossa. Eu não mudo o processo como um todo, né? Eu não faço a extinção de um processo, eu faço o aperfeiçoamento com técnicas, metodologias, com leis muitas vezes também. Vamos imaginar que dentro do compliance houve uma mudança em relação a alguma exigência de alguma diretriz. Há necessidade que você faça sim uma modelagem novamente desse processo, uma nova implementação, uma nova execução, um novo acompanhamento e monitoramento e por fim uma nova otimização, que é uma análise, o quanto que eu posso cada vez mais melhorar isso aí. A última parte, a otimização, assim, eu falo que é uma bônus, né? É a cerejinha do bolo, porque isso vai cada vez mais estimular você, enquanto gestor de processos, a compreender que eu posso cada vez mais sim aperfeiçoar aquele processo como um todo. E para isso também aqui existem algumas ferramentas. Eu gosto muito de usar na construção de um fluxograma, de um processo, algumas ferramentas como por exemplo eu uso o Xmind, consta aqui abaixo na descrição para vocês também. O Xmind é uma construção de mapas mentais que você pode, numa reunião de brainstorming, levantar de forma organizada alguns pontos que vai ser útil na modelagem de um processo. Então, quando eu vou implantar algum processo, o primeiro passo importante é a modelagem desse processo. Nessa modelagem, eu uso o Xmind como forma de poder mostrar aqui um mapa um pouco mais completo de como que seria isso, né, de uma construção um pouco mais lógica. Depois que você monta então essa modelagem desse processo, através do Xmind, como por exemplo desse mindset, eu venho a parte de colocar isso no fluxograma. E os mais comuns hoje em dia é o próprio Visage ou também o Bonita BPM, que é um software gratuito também que você possa realizar também esse fluxograma e a construção desse workflow, do fluxo da atividade em que você vai realizar o seu processo como um todo. É importante também que vocês possam em cada processo criar o chamado procedimento operacional padrão. Que isso vai ser a sistematização de um processo. Muitas pessoas me falam, mas é uma parte chata, há necessidade de colocar isso em um documento. Sim, claro que há necessidade de colocar isso em um documento. Por quê? Porque esse, vamos chamar POP, que é o procedimento operacional padrão, ele vai auxiliar você em uma série de fatores na sua organização. A importância de um POP, de um processo, é como se fosse um casamento. Processo com o POP, que vai sistematizar cada vez mais lá a atividade, de forma que você possa otimizar os seus recursos e potencializar o máximo do seu resultado. Dessa forma, a única maneira de gerar mais resultados é colocando sempre a atividade, a tarefa, dentro de um processo. Volto a reiterar com você que muitas vezes nós somos pegos pela nossa inconsciência, pelo nosso hábito muitas vezes. Charles Duhigg fala muito isso sobre nós, o poder do hábito em nossas vidas, que você inconscientemente passa a realizar alguma atividade a partir de um hábito seu. Então o processo ele é uma questão inversa a isso. Eu não posso simplesmente realizar aquela atividade a partir de um hábito. Há necessidade que eu faça lá a atividade
dentro de um procedimento operacional padrão, de forma lógica, a fim de que eu possa, ao final, com o recurso que eu tenho à minha disposição, alcançar o melhor daquela minha atividade como um todo. Então é o seguinte, não existe parte mais difícil. Eu escuto muito enquanto consultor na parte de gestão de processos: Gabriel, qual que é a parte mais difícil? Ou qual que é a parte que é a necessidade que eu dedique mais tempo ou menor tempo? Ou qual que é a importância do processo nesse ambiente como um todo? Uma coisa é fato, o processo ele faz parte dessa organização. Por quê? Porque se não houver um processo, eu vou ter uma dificuldade com o meu objetivo, com a minha missão organizacional. Importante informar que não existe etapa mais importante ou menos importante. O que existe é, todas as etapas, há necessidade de uma atenção especial a alguns itens, que é de extrema importância que você faça juntamente com a equipe que você vai ter à sua disposição, a fim de poder realizar a construção de processos ou revisão de processos no seu ambiente organizacional. Na parte de modelagem, a parte mais importante que você vai ter então atenção especial é na imparcialidade. Você tem a imparcialidade necessária a fim de poder fazer um olhar à atividade de acordo com o executor de forma assertiva. É difícil pensar em imparcialidade porque muitas vezes eu estou dentro daquele ambiente e eu estou apenas visualizando coisas que me agradam. Por esse motivo que muitas vezes algumas empresas elas adotam a seguinte estratégia: na parte de modelagem do processo eu vou contratar um consultor externo, porque ele sim vai ter imparcialidade. Ele não conhece meu negócio, não tem amizade com pessoas que estão ali envolvidas, que muitas vezes no processo, uma vez que ele foi revisado, pode ser que haja alguns cortes, alguns remanejamentos como um todo. Então é uma estratégia legal, é você terceirizar a parte de modelagem, porque vai ter com isso um pouco mais da imparcialidade. Na implementação, eu dou aqui uma ênfase na parte de cultura. Uma coisa é fato, uma vez que você mexe naquele ambiente, gera uma certa resistência. Por quê? Porque você os tira da zona de conforto. E sempre vem em mente um paradigma muito comum na questão de mapeamento e revisão de processos. O paradigma é, uma vez que há a mudança em um processo, a empresa ela vai demitir pessoas. Muitas vezes não. Muitas vezes pode ser que quando um processo foi reformulado ou quando ele foi criado, há necessidade de contratar novas pessoas para que a atividade possa cada vez mais ser bem executada de maneira eficaz. Mas existe uma certa rejeição das pessoas em pensar isso aí. Nossa, eu passei pelo meu gestor, né, eles estão fazendo uma análise em relação à minha atividade. Eu estou com o seguinte receio, de que eu possa então ser substituído por alguma tecnologia ou por alguma ferramenta que vá realizar o que eu faço hoje de maneira um pouco mais eficaz. Então esse é um ponto importante. É importante que você faça na parte de implementação uma mudança na cultura. Todos têm que ter a ciência que aquilo é para o bem daquela organização, é para cada vez mais gerar resultados positivos. E ele também vai sair ganhando com isso, porque uma vez que a empresa alcança melhores resultados, vão ter possibilidade de novas promoções, novas remunerações, novos benefícios, enfim, é um ganha-ganha, tá? Na parte de execução, é importante que os recursos inicialmente levantados na modelagem sejam de fato executados. Até eu vou usar aqui uma fala do Rancharan, que é um especialista em execução, que ele chegou à seguinte conclusão: 70% das empresas não pegam em planejamento, elas pegam na execução. É o mesmo que pensasse que eu fiz um planejamento e decidi usar a metodologia A. Chega na parte de execução, eu resolvo mudar por conta própria, por achar que a metodologia B talvez seja melhor ou mais eficiente. Não, é importante que você siga de fato aquilo que foi com certeza planejado naquela modelagem inicial, porque eu já fiz a modelagem, a mudança cultural, né, na parte de implementação. Agora vem a parte da execução, que vai também ter a parte de cada vez mais também de realizar o acompanhamento com isso, porque o monitoramento está junto com a parte de execução. Na parte de monitoramento, é importante que você tenha uma dica interessante: transparência. Não tem jeito, tá? Tem que ser transparente. Deu certo, reconheça quando deu certo. Deu errado, reconheça quando deu errado também, porque nada lhe impede mudar algum processo como um todo. Como eu falei aqui anteriormente, o processo não será extinto, ele será melhorado, ele será aperfeiçoado. E na parte de otimização, é importante que você veja realmente qual foi o real impacto daquele processo
de acordo com o seu objetivo. Há necessidade de uma visão holística, há necessidade de uma visão sistêmica, para que você possa, a partir de então, objetivar mais resultados de forma simples, usando a gestão de processos no seu ambiente. Uma coisa eu posso afirmar a você, essa fala nossa de 30 minutos, ela vai lhe auxiliar nesse processo de desenvolvimento enquanto organização. Você vai alcançar melhores resultados de forma eficaz e com muito mais recursos, com muito mais resultados, com muito maior longevidade, tanto a sua equipe, quanto a você, quanto também a sua organização. Um abraço, até mais.